Irmão, semana passada, cadê o Ti? Tá tudo certo lá, o vídeo foi postado, né? Você fez? Se você não veio, vale a pena assistir lá no YouTube, no nosso canal. Também joga para o Face, tem o link. Um tema em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso de número 2 até o verso de número 10. Então nós estamos continuando aquela palavra, características de uma igreja modelo. Características de uma igreja modelo. Só quero recapitular aqui os pontos, para você também não ficar desatualizado na sequência. Vou relembrar. Vamos antes ver o texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2 a 10. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em vossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o vosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes a Deus, o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém? Assim, lendo todo o capítulo 1, de 2 a 10, né? Pulando apenas a saudação, que cita Paulo, Silvano e Timóteo. Silvano também, dependendo da tradução, pode aparecer como Silas, que era aí um trio abençoado, um trio onde Paulo discipulou Silas, ensinou Timóteo e caminhou. E esses seus discípulos depois tornaram companheiros de caminhada. Esse é um grande lema do discipulado. Revista que eu comecei semana passada com os nossos jovens. Peço que não faltem. Revista nova desde a semana passada. Hoje acabei não dando porque eu fui para o departamento infantil. Então hoje nós vamos, próximo domingo, continuar a lição passada que não acabou. Primeira ainda. E esse aqui é um grande lema do discipulado. Quando você pode pegar algum amigo, um irmão, que não conhece a Cristo e trazê-lo a Cristo, ou já caminhando com um irmão da igreja, um novo convertido, e depois levá-lo à maturidade, a ponto de ele agora não ser tratado como um neófito, um novo, mas como um companheiro de lutas. Olha, você ajudá-lo a crescer na fé, no entendimento da palavra, na maturidade cristã, a ponto de torná-lo companheiro de lutas. Foi o que Paulo fez com Silas e Timóteo, né? Esse é um grande exemplo já no primeiro verso. Mas falando dessa igreja de Tessalonicenses, uma igreja na qual Paulo visitou na sua segunda e terceira viagem missionária. Na segunda e terceira há uma dúvida se ele escreveu esse livro
após a segunda viagem, primeira visita, ou após a terceira viagem, segunda visita. Pouco importa. Timóteo ficou mais tempo na igreja, viu algumas coisas e trouxe para Paulo algumas informações. Paulo, aquela igreja vai caminhando legal. Tem algumas coisinhas que não está muito bom, não. Normal, né? Mas tem muita coisa elogiável. E ele começa nesse capítulo 1 a elogiar a igreja. Talvez fique aí o desafio para você ler os próximos capítulos, e tanto da 1 Tessalonicenses quanto do segundo livro, e ele vai dar algumas cutucadinhas, algumas coisas que pode melhorar. Mas aqui ele vem elogiando e bastante essa igreja, a ponto de, no verso de número 7, chamá-la de modelo. Modelo de fé, modelo de pregação e etc. E aí eu fico sempre pensando, quando leio esse versículo, sobre modelo. Irmãos, obviamente, que aqui ele fala, no verso 7, que a igreja de Tessalonicenses se tornou modelo. O nosso modelo maior é Cristo, correto? Mas nós sempre buscamos algumas inspirações. Muito provavelmente você se inspira nos seus pais, naquele que te evangelizou, um pastor que levou a palavra para você, que te batizou, não sei, na sua professora de escola dominical, seu professor, alguns nomes da história da igreja. Algum evangelista, missionário, algum dos apóstolos, alguns personagens do texto bíblico, alguém que te inspira, na qual nós podemos olhar e imitar. Eu fiquei pensando, no mundo secular, as pessoas normalmente têm alguns ídolos, não ídolo na perspectiva religiosa, alguns ícones da que as pessoas copiam. Vê aquela primeira ruim, Gui? A última, vai passando. Essa não é a primeira, não, é essa. Então é na ordem contrária, tá? Alguém conhece essa frase? Dessa camiseta? Meus heróis morreram de overdose. Que ídolo, hein? Frase da música do Cazuza, que virou uma camiseta, ali é uma bandana. Eu usei um pouquinho. Quem já usou bandana assim? Foi show e tudo. Uhul! Rock and roll. Gostava muito. Muito bem, meus heróis morreram de overdose. E aí, nessa política passada, o vice, na época candidato a vice, fez uma ironia, uma brincadeira com essa frase, e lançou uma segunda. Mostra lá aqui, azul. Meus heróis não morreram de overdose. Na época política, você lembra de que ele fez isso, uma crítica às drogas, né? Seus heróis morreram de overdose? Tá ruim de herói, hein? Aí o general Mourão, candidato a vice, eleito vice, fala: meus heróis não morreram de overdose, não. Meu padrão é diferente. Aí eu fiz um lançamento agora, que vocês vão ver, da minha camiseta. Olha lá, quem quiser comprar, pode comprar. Meu herói não morreu de overdose, nem usava arma. Boa? Você compraria essa camiseta? É uma sugestão, né? Meu herói não morreu de overdose, nem usava armas. Nem usava armas. Esse é o modelo que nós devemos copiar. Para o modelo eram os ídolos do rock, que realmente morreram de overdose. Para outro, ele copia os modelos, talvez de outros generais, outros capitães e outros, né? E assim, exemplos de guerreiros e soldados, guerrilheiro não. Mas essa é
a pegada do vice-presidente, né? Por ser militar também. Só que o meu herói, talvez o seu, não segue nenhum exemplo e nem outro. Ele tem um outro padrão. E eu quero seguir ele como meu herói, como padrão na qual eu possa copiar. Amém? Nós estamos sempre à busca de copiar alguém. Sempre estamos em busca de copiar modelos. Sempre em busca de copiar modelos. Profissionalmente, talvez você conheça alguém que queria ser assim. Talvez você olha para o teu patrão, eu quero ter uma empresa igual a dele, vou abrir uma loja, ainda vou ser concorrente do meu patrão. Não porque você quer maldade dele, mas talvez você admire tanto e quer ter o sucesso que ele tem. Se você conseguir, amém. Ok? Irmãos, na vida cristã não é diferente. Porém, ao mesmo tempo que temos quem nos inspira, devemos ser aqueles que inspiram outros. E eu te pergunto, talvez você tenha alguns nomes de heróis, alguns nomes da que você olha e fala, eu gostaria de ser como aquele pastor. Eu olho. Jeremias Pereira é um que eu amo. Gosto daquele pastor mineirinho. Certo? Gosto demais. Nosso pastor amigo, irmão, fez meu casamento e tem me aconselhado. Pastor Evandro Luchini, amo de paixão. Principalmente pela tua serenidade. Ele não é daqueles que gritam em público, não. A vozinha dele já é mais pianinho. Mas bom de conversa, orientação. Gosto é do papo dele. Não que ele não pregue mal, muito pelo contrário. Escolhi ele para pregar no meu casamento e fazer meu casamento. Porém, para mim, o top do ministério dele é cara a cara. Coisa boa. Aí o Jeremias já é conferencista, é outro naipe. A gente admira alguns. E eu pergunto, talvez eu, como pastor, estou inspirando alguém para o ministério? Quero que, em nome de Jesus, você olhe para mim e fale, eu quero ser pastor. Por quê? Porque eu tive um pastor em Tupi Paulista que foi benção. Eu quero ser isso para você. Não sei se tenho conseguido, que eu saiba até hoje não, mas eu gostaria. Desejo, porque eu quero ser exemplo. Eu busco ser exemplo. Devemos ser modelo. O maior e mais importante modelo é Cristo. Mas Ele nos deixou essa orientação para sermos modelos. 1 Coríntios 11, verso 1. Carta de Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo se coloca nessa posição. Olhem para mim, porque eu estou olhando para Cristo. Se você olhar para mim, você também vai ver Cristo como um bom espelho limpo que reflete o rosto de Cristo. Se você olhar para mim, que sou o espelho, você vai ver o rosto de Cristo. Ah, pastor, mas a pessoa tem que olhar para mim, não pode olhar para Cristo? Pode, deve. Mas eu tenho que ser um espelho que reflete. Porque se a pessoa olhar para Cristo, amém. Mas se ela olhar para mim, amém também. Eu não posso ser um estorvo nessa comunicação. Eu devo ser um exemplo, um modelo. Sede, é uma orientação paulina. Pode olhar para mim. E Paulo traz outra ainda. Só você virando as páginas. Efésios, Coríntios, Gálatas, Efésios. Vai. Segue aí algumas folhas. Efésios 5:1. Você só ir para frente que você chega.
que diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então nós somos imitadores de Deus. Devemos andar imitando a conduta de Deus. Se eu imito a conduta, o modus operandi de Deus, você pode olhar para mim, assim como nós estamos em Tessalonicenses, Efésios, Filipenses, né? Você está em Efésios 5? Vira mais uma, 2 folhinhas. Filipenses 2, 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Da mesma maneira como Cristo sentiu, nós devemos sentir compaixão, amor, adoração. Nós temos que ser referencial. E aí Paulo lá para Tessalonicenses está dizendo: que bom, vocês são imitadores. Com efeito, vos tornastes, verso 6, imitadores nossos e do Senhor. Que bom, igreja de Tessalônica, vocês estão copiando o nosso caminhar, dos apóstolos, de Paulo, de Silas e de Timóteo, e do Senhor. A igreja de Tessalônica estava olhando para Cristo, mas enquanto olhava para Cristo, ela olhava para Paulo, para Silas. Vocês tornaste imitadores de Cristo e nosso. Com certeza, hoje nós podemos olhar para eles e segui-los. Podemos olhar para Cristo e para Tessalônica. Podemos olhar para Cristo e para Paulo. Podemos olhar para Cristo e para a igreja. Porque a igreja está no caminhar de Cristo, está na mesma conduta, amando e servindo a Deus Pai. E assim, a igreja que cumpre esse dever de ser imitador, é também um cristão autêntico e modelo. O pastor José Martins diz: esse é o caminho do discipulado, imitar a Cristo por meio de quem discipula. Se você tem orientado alguém, sido conselheiro de alguém, você é instrumento de Cristo. As pessoas, às vezes, pela imaturidade da vida cristã, pelo começo da caminhada, não conseguem olhar para Cristo, não conseguem entender a palavra de Deus. Muitas pessoas falam assim: pastor, eu não entendo a Bíblia, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo. Mas você sabe o que eles entendem? O seu caminhar, o meu caminhar. Talvez eles não entendem a palavra de Deus, mas sabe o que você está fazendo, o que eu estou fazendo. E aí essas pessoas, especialmente as de fora, que sabem menos ainda, se algum no nosso meio não conhece a palavra, conhece pouco, imagina os de fora, que não têm a compreensão, olham para nós, estão vendo a Cristo. Quando a igreja, o povo de Tupi Paulista, olha para a nossa igreja, e não para as paredes, para o templo, mas olha para cada um de nós, e fala assim: rapaz, eu ainda não fui naquela igreja não, mas lá tem um povo crente, lá tem um povo bom, lá tem um povo fiel, aquele povo eu confio, aquele povo dá exemplo. Qual você acha que é a fama desta igreja para o lado de lá do portão? Você conhece a fama da nossa igreja? Eu não sei. Talvez na boca de um é uma opinião, a boca de outro é outra, a boca de certo. Entendo. Mas se eles têm uma opinião A, B ou C, é do modo como nós, porque eles não estão olhando a Cristo, eles estão olhando para nós. Nós somos o reflexo
de Cristo na vida da sociedade. E o que nós fazemos, como nós nos comportamos, esta é a cara da igreja. Nós devemos imitar alguns, buscar alguns modelos, algumas referências, mas que sejam referências que também buscam a Cristo. Quais as referências para a tua vida? Essas pessoas na qual você se espelha, olha, admira, elas também seguem a Cristo? Se não, troca. Ah, pastor, mas tem um professor lá na minha faculdade, na minha escola, que é 10, é bom, ele é um gênio na matéria dele. Ele serve a Cristo? Então, no máximo, você pode admirar ele dentro da sala, fora da sala, não. Né? O professor não precisa ser crente para ser bom, mas imite ele só dentro da sala de aula, no conteúdo da matéria. Fora disso, ele não é exemplo para você. Correto, jovens? Intelectualmente, independe de fé. Várias pessoas, né, têm um comportamento péssimo na sociedade, mas pode ser um excelente professor. Então, copie ele dentro da sala de aula. Estude assim como ele estudou na vida. Mas ele não é exemplo para você, porque ele não confessa a fé em Jesus Cristo, ele não tem um comportamento de vida digno de ser imitado, apenas como um intelectual. Seu patrão é muito dedicado, seu vizinho, seu amigo, seus parentes, seu pai e sua mãe. Pastor, meu pai e minha mãe não são de Jesus, pai. Então você pelo menos deve respeito e amor aos seus pais, que não servem a Cristo, mas eles não servem de exemplo para você. Talvez algumas pessoas tenham alguns valores, mas algumas qualidades, como muitos que não são cristãos têm, mas tem gente melhor para você seguir, porque a fé não condiz. Irmãos, nós temos que seguir aqueles que seguem a Cristo, ser exemplo e seguir quem segue a Cristo. No verso ainda de número 6, diz: igreja que recebe a palavra com alegria, mesmo em tribulações. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Senhor, do Espírito Santo. Perdão. Irmãos, uma igreja que imita Cristo, passa pelo sofrimento, dando glória a Deus. Gosta daquela música do irmão Lázaro, né? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Talvez você não goste das músicas dele, mas que essa letra é boa, é boa. Como que você passa pelas dificuldades? A igreja de Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses, nos ensina que eles eram imitadores dos apóstolos e do Senhor, e receberam a palavra com alegria, no meio de muitas tribulações e dificuldades. Os apóstolos e essa igreja, né? Essa igreja de Tessalônica, ela fora ensinada, exortada e manteve alegria, e tudo isso em meio às dificuldades. 2 Coríntios 7:4 nos orienta também. 2 Coríntios 7:4: muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por vossa causa, sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Pastor, Paulo não caía bem, não bateu bem, das juízo. Que é esse problema? Transbordante de júbilo. Olha, parece até uma redundância aqui, mas não. É uma expressão de muito, de grandeza. Transbordante.
exagerado, chega, transbordou o copo d'água, de júbilo, de festa, de alegria, transbordante júbilo pelas tribulações. Parece que é loucura, né? Fala isso para quem não entende a fé. Se alegrar transbordante de júbilo em toda a nossa tribulação. Vocês, que bom, vocês estão alegres e conosco. Nós estamos aqui sofrendo chibatada, sendo presos, mas nós estamos jubilosos. Sabe por quê, irmãos? Eles estavam sendo perseguidos, Paulo sempre perseguido, por exercer e pregar a palavra de Deus, exercer o seu ministério e cumprir o chamado. E eu sempre digo que você ser perseguido pela sua fé é bênção, não ser perseguido pelas suas incompetências e próprios erros e pecados. Tem gente que reclama da vida, mas pelos seus próprios erros. Aí não dá, tem que ser corrigido. Agora, reclamar das perseguições por causa do Evangelho não é justo, não é certo, porque essas tribulações são motivos de alegria, porque você está no caminho certo. Sabe talvez por que a tua vida está em tanta paz, tanta bênção, está tudo certinho? É porque você não está incomodando o diabo. Talvez você não esteja como Paulo, à frente da batalha, cutucando a onça com a vara curta, pregando o Evangelho, e aí você não sofre retaliação. Eu não. Vou falar de Deus para o meu vizinho? Vou nada. Vai que ele taca a pedra na minha casa. Ah, mas eu vou falar de Jesus para o meu funcionário? Vai que ele rouba alguma coisa lá na firma e me faz alguma traição contra mim. Ah, mas eu vou falar de Jesus para o meu parente? Ah, ele não fala mais comigo. Ah, eu não vou falar de Jesus para fulano de tal, senão ele vira a cara para mim. Fale. Se virar a cara, virou, será bem abençoado, muito abençoado, jubiloso. Senhor, obrigado, porque o fulano virou a cara para mim, porque eu falei de Jesus para ele, falei de amor, de paz, de salvação, e ele não quer ouvir. Então, Pai, alegria, fiz a tua vontade, fiz o meu dever, e toca o barco. Alegre-se no Senhor, porque você cumpriu a sua missão, o seu chamado. Alegre-se com as tribulações. Alegre-se. Qual é a palavra das bem-aventuranças? Bem-aventurados os que choram, os que são injustiçados, os que são traídos. A palavra de Deus, gente, não é algo assim, pão na manteiga, manteiga no pão, coisinha mole, fácil. Evangelho é para gente raiz mesmo, como a gente brincou, né? É para raiz, é para forte, não é para fraco, não. O evangelho que tem sido vendido, entregue nos dias de hoje, é só bênção, alegria, sem compromisso, sem perseverança, sem pregar o evangelho, sem confrontar. Êxtase não vence Satanás de jeito nenhum, nunca vi isso na Bíblia. Grande gozo nas tribulações. Em nossos dias parece uma piada essa palavra, uma grande besteira, coisa de louco pensar que as tribulações possam gerar alguma alegria. Estamos fugindo o tempo todo dos problemas. Queremos que os nossos filhos não tenham problemas, não passe pelo que nós passamos. E a gente tem visto alguns vídeos aí que passam no Zap, no YouTube, etc., falando, vamos engrossar o couro das crianças. Não deixe elas serem educadas com moleza, mas ensine duro, assim como você foi ensinado. E você tem sucesso hoje, você tem vitória hoje, porque você passou por lutas, tribulações, dificuldades, teve períodos de desemprego, teve períodos de choro, teve períodos que você foi a pé para o serviço, e por isso você dá valor no que tem hoje. Aí a criança que tem tudo, aí ela não sabe dar valor no que tem. Uma vez eu fiquei tão bravo com minha fiota, chegou no final do ano, queria uma boneca, que era uma boneca, Aí eu cheguei e fui consultar o preço da boneca.
quase 400 conto. Aí eu combinei com a sogra, falei, sogra, vamos fazer meio a meio? Olha, 200 para cada um. Feito. Dei a boneca para a filha. A boneca foi usada 2, 3 dias e nunca mais usou. Ai, que raiva boa. Ai, que raiva que me deu. Não sabe o valor. Não conhece o valor do dinheiro e do esforço. O pai não tinha nem o dinheiro inteiro para dar uma boneca daquela, teve que pedir ajuda para a avó. E a avó rachou também, se a avó também sozinha não aguentava. Vamos fazer um bem bolado aqui. Olha só. Não sabe. Nós não podemos fazer isso sempre. Eu fiz uma vez. Espero não fazer mais não. Irmãos, nós temos que aprender como pais, engrossar o couro dos nossos filhos. Porque nós somos o que somos, temos o que temos, ou ainda teremos, por causa de todas as tribulações que passamos. Com facilidade, não é assim. Ninguém ganha vida com facilidade, né? A vida não é assim. E a gente vai entregar a vida de facilidade para os nossos filhos, eles não vão saber nem administrar, nem trabalhar e nada. Então as tribulações têm que ser entendidas por nós como processo de Deus e por isso agradecidas. Em tudo dai. Vocês completam? Em tudo dai. Isso, só nas bênçãos, né? Em tudo, tudo inclui o pacote. Bênçãos, alegrias e também tristezas e tribulações. Alegria do Espírito Santo. Esse povo recebia as tribulações com alegria. A alegria que vem do Espírito é mais do que o mundo pode dar. O seu significado aproxima-se mais da felicidade e da paz, ou seja, de uma atitude básica perante a vida do que uma emoção passageira de um dia qualquer. A alegria do Espírito, alegrar-se no Espírito, aproxima-se com uma felicidade e paz que Cristo dá. Não é aquela alegria, levantar um troféu hoje. E amanhã? E daí? Acabou, a alegria, já era. Ainda mais para você que não vai ganhar o prêmio da Copa da América. E amanhã teu dia continua igual. Talvez alguém se alegrou, torceu, e pá, estourou o rojão, e pá, pintou a cara, uniforme. Amanhã acabou essa alegria. Mas a alegria do Espírito Santo, uma alegria que perdura, uma alegria que tem frutos, que prolonga, que te enriquece, que te abençoa, que te amadurece. E como eu gosto de falar, a alegria no Espírito Santo, como as tribulações, é aquela que engrossa o couro da vida cristã, te amadurece. Amadurece. Romanos 5, de 3 a 4, gloriemo-nos também nas tribulações. Já falei, mas eu não vou abrir esse texto. Texto que fala, a tribulação produz perseverança. A perseverança, esperança. E a experiência. E a experiência, esperança. Tudo começa na tribulação. Irmãos, o Evangelho, a Bíblia, a Palavra de Deus nos tem muitas promessas. E eu tenho dificuldade, às vezes, de ficar pregando promessas. Irmão, você vai receber isso, você vai receber aquilo. Porque até quando Deus promete alguma coisa, Ele ainda tem uma palavrinha, um termozinho, uma condicional no texto que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Não sei muito decor, mas é isso aí. Irmãos, tem um se o meu povo se humilhar, então Ele não vai sarar a terra do nada. Ele vai esperar que você se prostre, ora, busque, chore diante dEle, clame ao Senhor. Deus quer ouvir a sua oração e a sua dedicação. As tribulações, as lutas. Eu fico pensando, Deus gerou o seu povo
o Israel de Deus. Mas o Israel de Deus foi gerado no Egito, na escravidão. Deus chama Abraão, Isaac e Jacó. Desde esse período ele está falando com uma família e com pessoas, os patriarcas da fé, homens e mulheres, família. Aí a família de Jacó, José, depois os outros irmãos, família vai tudo para o Egito por causa da falta de comida, e lá essa geração morre, vem um novo faraó também, outra geração, que não conhecia Deus, é a história de José, escraviza esse povo, e agora já é uma multidão, não é uma família, não são 12, mas uma multidão. Do Egito saíram mais de 600 mil pessoas. Conhece alguma cidade de 600 mil pessoas? A minha terra lá de Prudente está chegando uns 250 mais ou menos. Todo mundo aqui na nossa região acha que Prudente é grande. 250. Do Egito saíram 600 mil pessoas. Uma grande multidão. Deus levantou no Egito. A passar 40 anos no deserto. Quanto sofrimento. Mas foi ali que Deus forjou, foi ali que Deus mostrou quem é que vence Faraó, quem é a Páscoa, a salvação pelo sangue do Cordeiro, a promessa de Deus veio dentro do Egito, os milagres para abrir o mar, saiu na caminhada do deserto. Quantas coisas, você e eu, nós conhecemos Deus, porque aquele povo passou por tribulações, e é na hora da tribulação que vem a libertação. Não existe vitória sem luta. Eu não sou viciado, fanático com luta de MMA, mas quando tem algum brasileiro disputando o título, aí eu gosto de assistir. Essa madrugada eu dormi 2 da manhã para assistir Amanda Nunes, a brasileira que tem o cinturão e foi defender o título. Ganhou de um americano ajeitado, deu-lhe um chute, pegou meio no pescoço, a bicha caiu e a outra deu mais umas marretadas na cabeça dela, e ponto, e com 40 segundos acabou a luta. 40 segundos, papuf. A brasileira manteve o seu título. Depois teve o título que o brasileiro queria ganhar. Campeão mundial John Jones, e o brasileiro chamado Thiago Marreta, então, um soco pesado, foi desafiar o campeão. Fiquei com pena. O brasileiro perdeu por causa de um pontinho. Um pontinho. Diferença com os juízes, porque a luta acabou e ninguém caiu. Chegou no final, os juízes fizeram os pontos e o brasileiro perdeu por causa de um pontinho. Foi por um triz. O campeão John Jones saiu de lá carregado na cadeira de roda, porque tomou tanto chute na coxa, que o bicho saiu quase com 3 coxas. Uma direita, esquerda e uma de inchada. O brasileiro lutou bastante. Meu irmão, só ganha quem luta. Como que dá para ser campeão de MMA, sem entrar no ringue, sem tomar uns tapas na cara? Para quem quer, né? Eu não sou louco, nunca faria isso na minha vida. Sou de briga, mas de jeito nenhum. Eu estou lutando para fugir, não para enfrentar. Esse não é eu só assisto, mas não faz jamais. Irmãos, a gente assiste a luta, mas é o símbolo máximo de que a vitória, o prêmio, o cinturão só vem na luta. Luta física direta, mas também na luta na vida cristã. Como é que você consegue um diploma? Estudando na faculdade, ou fazendo um curso profissionalizante, não importa. Se você tirar um diploma comprado no câmbio negro, é crime. Isso está errado, não se faz. Você tem que estudar, fazer as provas, ir na faculdade, ou hoje em dia assistir pela internet, né? À distância. Não importa, você tem que lutar e passar aquelas lutas, vencer prova por prova. Quanta gente desistiu da faculdade, 1º ano, 2º ano, parou de estudar.
não conseguiu vencer as lutas. Talvez por dificuldade, por finanças, não importa. Perderam a batalha. Está difícil trabalhar, sustentar a família, a casa, cuidar dos filhos, é luta. Mas é gratificante. E na fé, pastor, é difícil, hein? Pastor, é difícil acordar cedo e ir para a igreja, hein? O frio que estava hoje cedo. Mas quando eu lembrei que hoje cedo eu ia chegar aqui às 9 da manhã para tomar café, eu lembrei, teve gente que acordou mais cedo para fazer o café para a igreja. Glória a Deus. Hoje foi a dona Cleide, Márcia? Foi? Eita, mulher retada. Irmãos, que bênção. Tem gente que acha que vir aqui às 9 ainda é ruim. A escola dominical começa às 9h20. Dona Cleide estava aqui 15 para as 9, talvez 20 para as 9, para fazer um café. Às vezes a irmã Durva está aí, Loide, pensa, né? Não sei quem mais está no esquema aí. Quando você acha que está difícil, tem gente vencendo. Aí quando o pastor agora que está nessa temporada a pé aí, eu venho passando aqui no caminho, passa em frente a essa igreja azulzinha que tem na Rua da Feira, conhece? Lá começa às 7 da manhã. Cheio. Aqui, na Avenida da Feira, 7 da manhã, já está assim. Tem gente que acha ruim às 9, 9h20. Dá uma vergonha. Irmãos, para terminar, que eu falei muito nesse ponto 2, das tribulações. Assim nós vamos vencer. Com lutas, engrossando o couro e vencendo. E Deus vai abençoando. Por fim, a igreja de Tessalonicenses nos ensina a ser modelo através do testemunho. Uma igreja que dá bom testemunho. Verso 8 e verso 9. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, que lindo. Paulo está dizendo, o relato de Timóteo, paz, a fama dessa igreja chegou lá em Panorama, passou em Ouro Verde, chegou em Monte Castelo. Eita, igreja abençoada, que vem gente da região assistir culto aqui, porque viram que aquela igreja tem um povo de fé, de ânimo, que prega, uma igreja firme, de boa fé para com Deus, porque abandonaram os ídolos. Um povo que realmente se converteu ao Senhor e largou tudo que era errado. Falamos semana passada sobre o contexto de Tessalônica, um povo idólatra, idólatra dos ídolos da época. Não é uma igreja que faz bagunça com a fé, acende uma vela para Deus, outra para o diabo. Conhece crente assim? Já vi crente até em curandeiro, pedindo fazer benzimento. Ô, louco, pastor, crente faz isso? Não, mas já vi. Não deveria. Não esqueceram os ídolos ainda. Às vezes eu fico vendo, com todo respeito à religião católica que devemos ter mesmo, mas muitos crentes não mudaram a forma de falar, né? Acontece alguma coisa, porque aconteceu um acidente ali, Ave Maria. Fico olhando. Pastor, mas não, é só um costume. Mas é costume, acostumou da vida antiga, mas a palavra de Deus fala que eis que tudo se fez novo. E tudo, como diz um bom amigo pastor, tudo é tudo. Porque no grego, tudo é tudo também. Brincando com as palavras. Tudo é tudo. E no grego, tudo é tudo também. Então, irmãos, eis que tudo se fez novo. O palavrório tem que ser diferente. A forma de viver tem que ser diferente. As amizades têm que ser diferentes. Converteram e serviram ao Deus verdadeiro. E esse servir a Deus, essa abandonar os ídolos, essa boa fé, teve fama.
que você pensa de si mesmo? Quando você fala para alguém de você, eu sou crente, e às vezes a gente pergunta, né? Irmão, e aí, tudo bem com Deus? Não, pastor, tudo bem, nós é crente, nós estamos firmes com o Senhor. Eu te faço uma pergunta. O que você pensa de si mesmo? É a mesma coisa que os outros pensam de você? Boa pergunta para o GE essa semana. O que você pensa de você é a mesma coisa do que os outros pensam? Será que as pessoas falam de mim aquilo que eu também acho? Será que as pessoas pensam de você aquilo que você acha? Será que, por exemplo, você fala assim, não, eu sou crente fiel. Será que é fiel? Que os outros pensam. Ah, pastor, mas o que os outros pensam? Não nem aí com o que os outros pensam. Não. Talvez você tenha que estar nem aí pelos outros dizer se você é um crente fiel, e os outros chamar você, né? Às vezes tem um crente novo convertido, um jovenzinho, um rapazinho, se converte, coloca a Bíblia no meio do braço, e os outros falam assim, lá vai o pastorzinho, ô pastorzinho, tudo bom? Ah, lá vai o crentinho lá. Estou nem aí para eles me chamar de crente, louvado seja Deus por isso, né? Amém. Pelas perseguições, glória a Deus pelas tribulações. Agora, você tem que estar aí sim, pelo mau testemunho que possa estar dando. Pelo bom testemunho, aleluia, fale o que quiser, estou nem aí pelo que estão falando, não me incomoda, mas pelo mau testemunho, estão falando mal de você. Ah, por quê? Com razão ou sem razão? Sem razão, irmão, é perseguição, aleluia, deixa a perseguição vir, com razão não pode. Essa igreja não afastava os outros, elas chamava, era um chamariz, era um atraente, atraía os outros. Era uma igreja que pregava, as pessoas iam, convidavam, iam. E aí aquela coisa clássica que a gente fala, pastor, não vou lá na tua igreja não, pastor, fulano de tal é de lá, fulana de tal é de lá, pastor, não vou. Esquecem que a gente vem na igreja por Cristo, mas eu estou falando com o incrédulo, então eles não vão vir por Cristo, eles vão vir olhando para nós que devemos ser imitadores de Cristo, e se nós que estamos aqui dentro não somos bons imitadores de Cristo, nós não estamos dando bom exemplo do que é ser cristão. Como diz Gandhi, o problema não é o Cristo dos cristãos, o problema é como os cristãos são. Gandhi admirava Cristo, mas ele não sou cristão por causa dos cristãos. Como os cristãos vivem, espantou Gandhi de ser mais um do time. Nós somos imitadores de Cristo, começa aí. Nós temos a conversão, como já foi no texto falado semana passada. Um povo de uma fé operosa, abnegado em amor, em amar os outros, com uma esperança firmada na vinda de Cristo, na promessa de Deus, sabendo da sua eleição, sabendo da sua salvação. Eu sou salvo em Cristo Jesus, e por ser salvo, agora eu quero dar um bom testemunho, por ser salvo, agora eu quero servir a Cristo, e por ser salvo, agora eu quero pregar o Evangelho e ser imitador de Cristo, a ponto de que os outros possam olhar para mim e me imitar. Não me importa com o que os outros pensam errado, nós devemos preocupar sim com o que os outros pensam de nosso comportamento. Devemos fazer uma profunda autoanálise. Uma profunda autoanálise. Mas sendo cristãos e membro dessa igreja, qual é o meu testemunho? Essa é a pergunta. Qual a imagem de Cristo estou levando aos outros? Qual a minha nota como imitador de Cristo? Algumas vezes aí a gente viu alguns programas humorísticos fazendo concurso de
de piadas, de imitadores. E aí, como um concurso, ele recebe notas. Quem imita melhor? O Silvio Santos. Imita as vozes, né, do Lula. Imita não sei quem. Tá. Como nós vimos, somos imitadores de Cristo. Qual nota que você dá para a sua imitação de Cristo? A igreja de Tessalônica era elogiada por muitas pessoas, inclusive de outras cidades. Não tem como a igreja crescer com pessoas que dão um péssimo testemunho. No comércio, mal pagador, dívidas, protestos, dívidas na justiça, penhorado. No trabalho, conflitos, fofoca, problema conjugal, mau testemunho, briga, trai, bate na mulher, trai marido, e rolo danado, bebedeiras, más companhias. Companhias é um caso complicado, porque Cristo foi acusado de estar entre os maus. Contudo, Cristo não foi influenciado por nenhum deles. Cristo era santo e não pecou. Então, se você quer estar no meio dos maus, para justificar as suas amizades, faça como Cristo, seja imitador de Cristo, influencie a vida deles e pregue a palavra do Senhor para os maus. Seja luz no meio das trevas, e não sendo, vamos dizer, apagado pelos maus. Quer estar no meio dos maus, porque é algum parente, ou amigo, ou amiga, que você ama e deve amar? Então seja instrumento de Deus, luz no meio das trevas. O nosso testemunho deve ser positivo, modelo, exemplo a ser seguido, um imitador de Cristo, que são imitados. Devemos ser imitadores de Cristo e sermos imitados também. Devemos imitar a Cristo e sermos imitados. Devemos superar a tribulação com alegria no Espírito Santo, com base na sua palavra. Devemos dar bom testemunho que glorifica a Deus e edifica o corpo de Cristo. Quero repetir, refletindo as três reflexões, os 3 pontos de hoje. Devemos imitar a Cristo e também sermos imitados. Superar a tribulação com alegria no Espírito Santo e na sua palavra. Dar bom testemunho que glorifica a Deus e edifica o corpo de Cristo. Tem gente que acha que o seu mau testemunho, ninguém tem nada a ver com isso. Fico pensando às vezes que sai uma notícia lá no Japão, lá na Europa, lá nos Estados Unidos, a pessoa coloca assim: cantor cristão divorcia, cantor cristão adultera, a pastora, deputada, não sei o que lá, matou o marido. Interessante, né? Que a condição de cristão eles colocam como título. E o que eles fazem lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, na China, na Europa, na África, sai a notícia aqui, tupipolista, no seu celular, no seu computador, e você fica sabendo. Ou seja, o seu mau testemunho está todo mundo vendo. E o seu nome de crente vai na frente. O que a gente faz de errado influencia a igreja. E o que a gente faz de certo influencia, mas muito menos. Mas em nome de Jesus e no poder da fé, o que nós fazemos de certo abençoa a vida do fulano e da fulana, mesmo que não tenha fama, mas abençoa. Diz na estatística da administração de empresa que um bom cliente divulga que comeu uma comida gostosa lá na Valéria, que foi bem atendido na loja do Marcelo, do Haroldo, né? O bom cliente divulga isso para 2, 3. Mas o cliente ou mal atendido que deu algum problema, esse fala mal da empresa para 9, 8, 9. O bom cliente faz propaganda boca a boca para 2, 3. Mas o mau cliente, para falar mal de vocês,
fala de 9 a 10 pessoas passando para frente. Se você acha que você está dando um bom testemunho, amém, porque algumas pessoas vão ser contagiadas com esse bom evangelho. Mas se você tem dado mau testemunho e não tem sido imitador de Cristo, saiba que tem muitas pessoas passando para frente, que você é um péssimo cristão. Muito mais pessoas. E aí, os nossos bancos continuam vazios, porque quando a gente vai falar de fulano, ele fala, mas não dá. Lá não. Então, irmãos, hoje é dia de nós fazermos uma autoavaliação. A igreja que eu frequento é fruto da fama que eu dou para ela. A igreja que eu frequento, essa igreja, prospera ou não, de acordo com que eu adoro a Deus e sirvo a Deus. Eu sou igreja, você é igreja, nós somos essa igreja.